E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Como estamos? Estudando bastante? Vamos estudar, que o negócio não é brincadeira não, viu? Eu fiz um vídeo anterior aí sobre os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. Eu vou passar a fazer vídeos assim, dessa forma como vocês estão vendo aí. A literatura está aqui em minha frente, né, no computador. E eu vou lendo e eu vou explicando à medida que eu vou transcorrendo a leitura. Por quê? Eu acredito, né, que assim acaba tendo uma interação, né, como se fosse um bate-papo, uma discussão, uma troca de ideias sobre o medicamento. Para quem, não me, para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou farmacêutico, eu sou apaixonado por farmácia, medicamentos. Então vamos entrar nesse mundo aqui, né? Nessa maravilha de medicamentos que são os fármacos anti-inflamatórios. Cara, são muitos medicamentos anti-inflamatórios. Se você colocar na bancada, vai dar mais de 50 medicamentos, entendeu? É antipirético, analgésico e o próprio anti-inflamatório, né? São as propriedades que o medicamento ele tem sobre o nosso organismo, né? A fisiologia. Como eu falei no vídeo anterior, existem os prostanoides, que são enzimas que elas trabalham fisiologicamente para que o nosso corpo ele se mantenha em homeostasia, né? Em equilíbrio. Por que isso? O nosso corpo ele é cheio de moléculas químicas, então eles se processam, né, simultaneamente. Né? A literatura ela nos mostra de uma forma assim didática para que a gente tenha uma compreensão, mas na verdade tudo se comunica rapidamente, instantaneamente, e a gente faz essa separação para a gente ter um entendimento melhor. Então, os prostanoides, né, como eu falei, são enzimas, moléculas que elas estão mantendo o nosso corpo em equilíbrio. Então, ela tem finalidade fisiológica no nosso organismo. E uma dessas finalidades é que as prostaglandinas, que é um dos prostanoides, quando o corpo ele está num processo inflamatório, né, ele entra naqueles sinais cardinais. Ele entra em febre e aí você precisa usar o medicamento para baixar a febre. Isso é um sistema fisiológico. É só que isso acarreta o organismo quando você faz o uso discriminado do medicamento, quando você não está com febre. Então você faz o uso discriminado daquele medicamento e o seu organismo ele entra em colapso, entendeu? Por isso que tem muitas pessoas que só vivem se queixando de dores musculares, de dores, diversas dores no corpo, porque o organismo ele já tá saturado de tanto medicamento e as enzimas, né, os sinais os sinais de ligação, eles já estão saturados e já estão desgastados. Isso então faz com que o corpo ele haja dessa forma aí, né? Então é um entendimento um pouco complexo, mas você como farmacêutico precisa compreender isso, precisa de fato compreender, porque o medicamento ele existe para deixar o corpo, para manter a fisiologia, voltar ao normal, entendeu? Ou para aumentar de uma forma para que o organismo ele tenha se favoreça de forma positiva, mas quando você utiliza o medicamento de uma forma exagerada, uma dose exagerada, isso se torna uma droga, tá entendendo? Por isso que a gente precisa estudar química na faculdade. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, de pessoas que reclamam bastante das químicas. Cara, se existe química, o medicamento é uma química, né? É molécula. Isso aqui é uma molécula, né? Atenolol de 50. Então tem atenolol de 50, atenolol de 25, atenolol de 100 miligramas, né? Tem atenolol com outra substância.
né, que é esse outro aqui, ó, que é o clortalidona. Então, cada medicamento tem sua propriedade, para que o nosso organismo se mantenha em harmonia. Só que você que eu digo assim, a pessoa, ela passa a fazer uso indiscriminado do medicamento e o corpo ele entra em colapso. Não pode ser fazer isso. Por isso que você precisa ir ao médico, se consultar, para que você venha fazer o uso adequado do medicamento, entendeu? E nós farmacêuticos estamos aqui para orientar sobre o medicamento de modo geral, todos os medicamentos. Claro que a gente não sabe de tudo, não somos sabichões, mas o que está em nossa frente, né, o que está à disponibilidade, a gente precisa deter dessa informação para passar para as pessoas, entendeu? Então vamos lá. Fármacos anti-inflamatórios. Enquanto a palavra inflamação é derivada do latim, significando em associação. Vou pular esse pedaço aqui, que isso aqui é só baboseira. Vamos lá. Como a inflamação geralmente provoca o edema, a inflamação provoca o edema e outras alterações que afetam as terminações nervosas, provocando a dor. A melhora da inflamação leve ou moderada, então você vê que o anti-inflamatório ele tem como eficácia nesse momento, quando a inflamação ela é leve ou moderada, né? Existe uma tabela em especial em hospitais que classifica os tipos de anti-inflamatório que deve ser administrado nesse processo aí, de leve e moderada. Já quando a inflamação ou a dor ela é forte, né? Aí você precisa tomar outros medicamentos, que normalmente esses medicamentos precisam de retenção de receita, né? Normalmente, vamos lá. Diminui a sensibilidade dolorosa, tendo os anti-inflamatórios, portanto, também como ação analgésica. A palavra analgésica ou analgésico deriva da analgesia. Vamos pular isso de novo. A inflamação ela é desencadeada pela liberação de mediadores químicos originados nas células migratórias e nos tecidos lesados. O vídeo que eu fiz anteriormente, ele fala sobre quem são esses mediadores químicos, né, que provocam esse processo de inflamação. A inflamação ela pode ser uma resposta protetora e normal quando causado por agentes microbiológicos, por substâncias químicas ou por trauma físico, podendo ser benéfica. Entretanto, a inflamação ela pode ser também provocada impropriamente por um agente inócuo ou por uma doença autoimune, como ocorre na artrite reumatoide, sendo lesiva ou deletéria. Essa questão aqui, quando ele fala sobre isso, né, que a gente sabe que existe a inflamação indutiva e a inflamação constitutiva. O que significa isso? A constitutiva, ela age fisiologicamente, né? À medida que o corpo ele percebe que algo está acontecendo, ele causa aquela inflamação. Pronto. Já a indutiva, falei da constitutiva, que é fisiologicamente. A indutiva é quando você induz, algo foi provocado, ou seja, uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico, está sendo algo provocado, então precisa entrar com o medicamento. Um trauma, uma queda, um machucado, né? Dependendo da intensidade do machucado, então isso é uma inflamação indutiva. É o que ele está querendo falar aqui, né? Com outras palavras. As doenças autoimunes elas são provocadas pelo ataque do sistema imune no organismo a seus próprios tecidos, ou seja, são provocadas por respostas imunes inadequadas. Os mediadores químicos variam de acordo com o processo inflamatório. Isso que eu estou lendo aqui, ele está falando de anti-inflamatório,
esse pedaço de questão de imunidade, né, do autoimune, é porque está entrando na parte dos corticoides. Então, esse contexto aqui, ele tá referindo aos anti-inflamatórios não esteroidais e aos anti-inflamatórios esteroidal, né? Que são os corticoides, que são os medicamentos esteroidais, e são os não esteroidais, que são os anti-inflamatórios, que está relacionado ao COX-1, COX-2 e COX-3, né? A fosfolipase A2 está correlacionada aos corticoides, que eu não dei essa aula ainda. A gente não estudou sobre isso ainda, né? Mas a gente vai estudar esse quesito aí do alfa, da inibição dos corticoides. Vamos lá. Onde é que eu parei, meu Deus? As doenças autoimunes, elas são provocadas pelo ataque do sistema imune, já falei, do organismo e seus próprios tecidos, ou seja, são provocados por respostas imunes inadequadas. Os mediadores químicos variam de acordo com o processo inflamatório. Então, os fosfolipídios das membranas plasmáticas liberados pela destruição das células, por exemplo, dos neutrófilos, dos mastócitos, podem ser transformados no ácido araquidônico e seus derivados, quase sempre através de enzimas específicas, levando à formação de mediadores químicos que participam do processo inflamatório, conforme resumo do esquema no final da apostila. Entendeu? Você lembra que lá em cima eu li aqui, ó, a inflamação ela pode ser uma resposta protetora e normal quando causado por agentes microbiológicos. A inflamação ela é desencadeada pela liberação de mediadores químicos originados nas células migratórias e nos tecidos lesados. Entendeu? Então, você vê que a inflamação, o anti-inflamatório, quando a gente estuda o medicamento, você precisa estudar a fisiologia. Eu canso de falar isso. Aqui você está falando de macrófagos, basófilos. Então, aqui já está na parte da hematologia, entendeu? Então, a gente precisa estudar um pouquinho sobre isso para ter um entendimento, né, quando o processo da inflamação. Não só o medicamento você estudando, você vai conseguir distinguir e correlacionar o medicamento com a doença. Você precisa estar aprofundando na parte da fisiologia. Falando sobre fisiologia, inclusive, as faculdades, né? Até onde eu estudei elas iniciam, a maioria das faculdades, elas iniciam o estudo da farmacologia pelos anti-inflamatórios. Entendeu? Então, assim, a faculdade, nossos professores, nossos queridos professores, eles estão ali para mostrar, né, o caminho como estudar, como você deve estudar, como você deve se prosseguir, como você deve se comportar, quais são os livros quais são os melhores livros inicialmente que você deve estudar. Então, é importante a gente entender essa situação, que é algo simples quando o professor fala, e a gente leva isso como o bicho de 7 cabeças. Sabe? Eu canso de falar que o simples é o que vai nos trazer, é o que vai nos favorecer no dia a dia. A pessoa, o estudante, ele quer estudar, ele quer se aprofundar no mais difícil, no mais complexo. Ele quer pegar logo o livro mais difícil, porque é o livro mais famoso, o Goodman. Vamos estudar o Goodman, porque o Goodman é um livro, é o porretão. Mas é um porretão quando você já está há muito tempo estudando outros livros para você chegar no Goodman. Porque lá é muito complexo a sua compreensão, sabe? Então, estuda pelos mais simples. Não que você esteja desfavorecendo pela palavra simples, mas porque é um livro mais didático, é um livro que você vai ter
um entendimento mais rápido. Um exemplo do livro é o Hang Daylor e o nosso professor Penildo Silva, né? Penildo Silva é um dos melhores livros que existe de farmacologia, que quando você pega o livro, o digital, cara, você coloca lá, ó, na lupinha, na fazer a pesquisa, coloca o nome do medicamento e ele vai fazer uma pesquisa rápida e vai dar todas as interações medicamentosas. Então, se você tem dificuldade ainda de aprender interação medicamentosa, estuda pelo livro Penildo Silva. Eu falo digital porque é mais rápido a pesquisa, né? O físico você vai ter que ficar papirando, aquela coisa toda, folheando, então é um pouco mais difícil. Difícil assim, é mais trabalhoso, E o digital não, você coloca na lupa e ele vai transcorrer todos o nome ali, ANTAC. Coloca lá ANTAC, vai transcorrer todo o livro, vai aparecer lá várias pesquisas e você vai fazer sua pesquisa. E a maioria dele vai fazer interação medicamentosa. Assim que eu enxergo o livro de Penildo Silva, né? Ele aprofunda mais na parte clínica, que é a parte da interação medicamentosa. Vamos lá. A escolha e a via de administração dos medicamentos analgésicos depende da natureza e da duração da dor. Geralmente a dor leve e moderada é tratada com os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, denominados como AINES. Por exemplo, a cefaleia, da dismenorreia, da dor articular e ou muscular. Aí, meu jovem, você lendo esse pedacinho aqui, eu vou repetir. Geralmente, a dor leve e moderada, ela é tratada com os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, denominados como os AINES, né? Como, por exemplo, cefaleia, dismenorreia, dor articular e ou musculares. Vou falar uma coisa, uma frase que a gente precisa ter de imediato quando você vai indicar um medicamento é perguntar se a pessoa tem alergia, entendeu? Alergia é a frase que você tem que perguntar. Se você está indicando o medicamento, principalmente os antigripais, que ele é constituído de paracetamol ou de pirona, aí a pessoa diz, mas eu uso tal medicamento, que ela não sabe quais são as substâncias, aí quando ela disser o nome, aí você vai falar, mas isso aí é paracetamol. Então vou indicar um outro aqui, de repente vai ser melhor para ela. Você pensando, né? Não, então vou indicar tal. Antes disso, pergunte, você tem alergia a algum medicamento? Para depois você fazer a indicação. Porque é responsabilidade sua quando você faz uma indicação de medicamento e algo venha a trazer complicação para o paciente, que isso não pode acontecer, entendeu? E a outra coisa que eu vou falar dessa frase, desse parágrafo aqui, é que cada anti-inflamatório ele é direcionado para alguma parte do corpo. Então, cabeça, tronco, membros, pescoço, cada região é um tipo de anti-inflamatório. Como é que a gente aprende isso, Paulo? Eu falei lá no outro vídeo. A gente aprende através das receitas, né? Por que receita? O médico, ele é o profissional que ele está diretamente com o paciente. É ele que está no hospital, que ele tem contato com vários pacientes, desde a criança, adulto, adolescente, idoso, né, senil. Então é ele que tem esse contato. Então, quando você pega uma prescrição médica, no caso é hospital, né? O farmacêutico também trabalha com reconciliação medicamentosa. Ou você pega uma receita na farmácia onde você esteja trabalhando. Se você não perguntar, não fizer aquela velha pergunta, esse medicamento que o senhor está utilizando, esse aqui, esse anti-inflamatório, o senhor está utilizando qual finalidade? Para quê? Né? Qual a palavra mais simples, mais próxima? É porque eu estou com a dor articular. Aonde? É aqui do lado esquerdo. Qual é o lado esquerdo? Então, questione e pergunte. Aquilo ali você anota, guarda ou anota ou fixa na sua mente
com o tempo, você juntando tantas informações, aí você já vai ter a sua prateleira de informação, né? Sua prateleira mental de informações. É assim que você consegue fazer a indicação do medicamento. E é assim que você não deixa o medicamento parado na prateleira, entendeu? Seja ele beloxicam, tenoxicam, naproxeno, diclofenaco, ácido mefenâmico. Então são vários anti-inflamatórios que você vai direcionar para um determinado problema. Aceclofenaco também, beleza? Vamos lá. A dor aguda, intensa, para mim é melhor, né, fazer o vídeo dessa forma, porque aí eu consigo interagir, imaginar uma pessoa fazendo a pergunta, um colega fazendo a pergunta, aí eu vou falando assim, ó, um pouquinho, né? A gente pode falar tudo não, porque se der tudo na mão e aí acaba, a pessoa fica acomodada e não vai estudar. Tem que estudar. Tem que estudar porque isso aqui é só o mínimo. A dor aguda intensa devido às queimaduras pós-operatórias, fraturas ósseas, câncer, artrite grave, é tratada com derivados da morfina, denominados opioides, né? Quando a dor ela já está forte, intensa, dor intensa. A dor neuropática crônica, por exemplo, devido à amputação de extremidades, que não responde aos opioides, é tratado com fármacos antidepressivos tricíclicos, né? Não ficar naquela história que achar que os antidepressivos é só quando a pessoa está com depressão. Não. Também tem uma propriedade analgésica. Mas, devido à possibilidade de efeitos adversos dos fármacos anti-inflamatórios, inicialmente deve-se considerar as opções não farmacológicas para o tratamento de problemas musculares e esqueléticos comuns, como perda de peso, para pacientes que se encontram acima do peso e a fisioterapia. Bem, pessoal, agora a gente vai de fato falar sobre os fármacos, né? Falar dos medicamentos, chegar na parte que a gente mais deseja. Bem, os fármacos anti-inflamatórios, né, eles são classificados. É bom, é preciso, é necessário a gente classificar os medicamentos, porque assim fica mais fácil da gente direcionar o medicamento para o problema. Entendeu? Vamos lá. Os fármacos anti-inflamatórios são classificados. Quais são as classificações deles? São anti-inflamatórios não esteroidais, né? E os anti-inflamatórios não hormonais, que são os esteroidais. Mas como a gente está falando dos fármacos não esteroides, né? Não esteroidais, eles têm grupos, eles participam de grupos, eles estão divididos em grupos, de acordo com a sua substância que levou a seus respectivos derivados. Então, derivados deriva de algo que é específico para determinada dor, seja ele leve, moderada. Aí eu tenho aqui derivados do ácido salicílico, derivados da pirazolona, derivados do para-aminofenol, derivados do ácido acético, derivados do ácido enólico, derivados do ácido fenilantranílico, derivados do ácido propiônico, derivados ou seja, inibidores seletivos da enzima da ciclooxigenase 2, né? Então agora a gente vai transcorrer aqui, a gente vai fazer um estudo mais detalhado desses medicamentos e vamos transcorrer e estudando ele conforme os seus derivados. Beleza pura? Vamos lá, os derivados do ácido salicílico.
Salicilato de metila, que é o Calminex H, uso externo. Salicilato de sódio, a saúde da mulher. Uso oral diz que está em desuso. Aspirina, ácido acetil salicílico, aspirina prevente. Então você viu que derivados do ácido salicílico, né? Eu falei aqui três medicamentos, três substâncias. Porém, o Calminex H é para uso externo, o saúde da mulher não está mais em uso em relação a anti-inflamatório. Então a gente tem aqui o aspirina para falar sobre ele. Aspirina, ele faz uso como anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Só que, né, a recomendação dos termos de Beers, né, ele diz que o idoso ele não pode utilizar o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, acima de 320 miligramas. Por quê? Ao invés, quando o idoso faz uso desse medicamento, aliás, não vou falar não, vou deixar para vocês rebuscar isso aí, entendeu? É bom, tá falando, dando a ponte e aí vai buscando a informação mais grossa, né? É ideal isso aí. Então, dê uma lida, busca sobre essa questão do BIOS, que é uma sociedade geriátrica internacional dos Estados Unidos, né? Porém, no Brasil também tem essa sociedade que ela é bastante intensiva nessa situação, onde ele fala sobre medicamentos inapropriados para o idoso, beleza? Mas vamos lá. Aspirina. Então, o uso externo, deixa eu recapitular aqui. Usos: propriedades: anti-inflamatório, antipirético e analgésico. Aumenta a ventilação alveolar, diminui a agregação plaquetária, prevenção da angina pectoris e do infarto do miocárdio, prevenção do câncer do colo e do reto. O uso externo ele é indicado para hiperkeratoses, calos e erupções causadas por fungos. Tem pessoas que fazem uso, né, de uso externo, que macera e coloca na região, entendeu? Um outro detalhe também, que não é o caso da aspirina, mas do salicílico, né? Tem o ácido acetil salicílico e tem um ácido salicílico, que é usar o creme antes de utilizar um creme para melanócitos, algum tipo de mancha relacionada ao sol. Aí quando você usa o ácido salicílico, não é o ácido acetil salicílico, o ácido salicílico, que é uma pomada, tem uma concentração lá específica, eu não recordo essa concentração. Você abre os carotenoides, né? E aí faz com que o produto que você deseja usar, ele vai adentrar na pele e vai ter uma efetividade melhor. Beleza? A aspirina ela tem sido classificada por alguns autores como drogas cardiovasculares, devido à importante ação antiplaquetária, inibindo a forma irreversível a agregação plaquetária. Acetila irreversivelmente a enzima ciclooxigenase. O único AINE que inibe a agregação plaquetária, né, ácido acetil salicílico, e a desgranulação de forma irreversível, diminuindo a incidência de anginas pectoris, infarto do miocárdio em pacientes predispostos a essas doenças. Enquanto os demais AINEs, né, o efeito somente é mantido enquanto esses fármacos permanecem no plasma. Com o uso de aspirina, a recuperação da homeostasia, da hemostasia normal, depende da produção de novas plaquetas funcionantes, que ocorre de 7 a 10 dias, fato que deve ser lembrado antes da cirurgia. Então, isso aqui é interessante, né? Não só a aspirina, mas os outros anticoagulantes,
que antes de um procedimento cirúrgico, como está falando aqui na literatura, é necessário que o paciente ele verbalize essa situação. Já antes, bem antes, né? No caso da visita com o anestesiologista. Mas a enfermagem, ela sempre tem uma tática na hora da admissão do paciente, de fazer algumas perguntas, e aí de repente ele vai e fala, né, que fez uso daquele medicamento, que faz uso do medicamento e não foi suspenso. Muitos deles falam assim: olha, eu não fui suspenso por recomendação do meu cardiologista ou de outro profissional de outra área. Porém, são situações totalmente diferentes, né? São momentos diferentes. Se o paciente ele vai fazer um procedimento, se o paciente ele vai fazer um procedimento cirúrgico, ele precisa de fato suspender o uso da aspirina por 9 dias. Né? Quando a gente vai estudar lá a parte da hematologia, as plaquetas ela tem um período que ela tem um período que ela deixa de agregar as plaquetas, né? Ela deixa as plaquetas elas deixam de agregar por conta do anticoagulante. Então é necessário cessar o uso do medicamento para depois fazer a cirurgia, porque se fizer a cirurgia fazendo uso do medicamento, da aspirina, de outros anticoagulantes, aí o paciente, né, tem um problema sério na mesa cirúrgica, porque não vai ter a coagulação esperada, entendeu? Então aqui, a parte lá que eu falei da aspirina superior a 325 miligramas, né, é bom dar uma lida depois aí, né, dar uma aprofundada nessa situação, para entender, né, como de fato funciona, principalmente nos idosos. As aspirinas ela é absorvida principalmente no meio ácido do estômago, ela é absorvida principalmente no meio ácido do estômago. Quais são os efeitos adversos da aspirina? Desconforto epigástrico, náusea, vômito, em infecções virais, podendo provocar em crianças acima de 2 anos, síndrome de Rhem, que constitui em hepatite fulminante associada a edema cerebral, que pode levar ao óbito. Usar preferencialmente em crianças o paracetamol. Em jovens e crianças menores de 18 anos, suspeitos ou confinados de estarem com infecções pelo vírus da influenza H1N1 de ordem suína, não devem ser... Entendeu? Deixa eu ler essa parte aqui novamente que ela é interessante. Em jovens e crianças menores de 18 anos, suspeitos ou confirmados de estarem com infecção pelo vírus da influenza, o H1N1 de origem suína, não devem ser administrada aspirina ou produtos que contenham aspirina, pelo risco de desenvolver a síndrome de Rhem. Devido à incidência de casos de pacientes que têm apresentado gastrite e esofagite, possivelmente relacionadas ao uso de aspirina, tem sido recomendado o clopidogrel, que não é classificado como anti-inflamatório, em substituição à aspirina. Em substituição... Cadê? Perdi aqui. Classificados anti-inflamatórios em substituição à aspirina. Inclusive os resultados do estudo mostrou que o clopidogrel ele foi significativamente mais eficaz do que a aspirina na prevenção de eventos isquêmicos. Beleza. O clopidogrel ele atua como bloquear irreversivelmente, né, os receptores ADP das plaquetas, levando à antiagregação plaquetária. Vamos lá. Não pode utilizar aspirina em pacientes hemofílicos ou que usam aspirina.
ou, ou que usam heparina ou anticoagulantes orais devido ao risco de hemorragia. A ingestão de salicilatos causa a propagação do tempo de sangramento, né? Esse efeito ele é devido à acetilação irreversível da ciclooxigenase plaquetária e à consequente redução da formação de tromboxano A2. Então, para a restauração da agregação plaquetária é necessária a produção de novas plaquetas, contendo novas ciclooxigenases, foi o que eu falei. Deve-se tomar cuidado ao empregar os salicilatos em pacientes que apresentam lesões hepáticas, hipoproteinemia, deficiência de vitamina K, hemofilia ou quando tomam anticoagulantes orais. A inibição da hemostasia plaquetária ela pode resultar em hemorragias severas. Devido à possibilidade da trombocitopenia, diminuição da quantidade de plaquetas, o risco de hemorragias ou salicilatos não devem ser administrados a pacientes que estejam com a suspeita de doença de dengue. Em homens, principalmente com idade superior a 30 anos, tem ocorrido alguns casos de idiosincrasia, né, com aspirina, como a crise asmática, embora ainda seja explicado esse mecanismo, ainda que não seja bem explicado esse mecanismo, ele quer falar isso aqui. Possivelmente, pode estar relacionado ao fato das prostaglandinas, principalmente as prostaciclinas, que sejam potentes broncodilatadores, né, ação inibida pela aspirina. Rapaz, você vê o quanto a aspirina ela é complexa, né? E mesmo assim, tem pessoas que utilizam, ó, eu já ouvi pessoas que utilizam aspirina para malhar, né, recomendado por fulano de tal, determinado profissional. Eu já ouvi pessoas, a aspirina que eu falo é a S, ácido acetil salicílico, a mesma coisa, que utiliza esse medicamento para, para dores, para evitar, caso a pessoa que joga futebol, para evitar, tenha contusão, para evitar uma dor futura, já ouvi também. Então, assim, isso é um negócio estranho demais, né? Saúde é complexa. Aí quando a gente fala da aspirina em relação à doença da dengue, né? Porque a dengue ela pode ser uma dengue hemorrágica, como a aspirina, ela inibe a agregação plaquetária e a pessoa pode ter uma hemorragia. Aí ela diz aqui que a doença da dengue ela é causada pelos quadros, né, subtipos de flavivírus. Então, é uma doença que pode ser do tipo clássica ou hemorrágica. Esta última, no caso hemorrágica, se caracteriza por hemoconcentração ou trombocitopenia, o que pode levar a um estado de choque e causar a morte do paciente. A forma clássica da doença ela apresenta um quadro mais leve, que é a cefaleia, dores articulares, lombalgia e outros, mas também pode desenvolver hemorragias, por exemplo, gengivais ou epistáse. Os salicilatos, como por exemplo o ácido acetil salicílico, ele não deve ser utilizado no tratamento de doenças de dengue, por assumir propriedades antiagregantes plaquetárias. O ácido acetil salicílico ele provoca a acetilação da enzima ciclooxigenase plaquetária, inibindo a formação do tromboxano A2, né, o que leva a uma redução da formação de plaquetas. Diminuindo assim a agregação plaquetária, portanto, podendo agravar o quadro de trombocitopenia, beleza? Potencializando o risco de hemorragia. Eu vou falar agora de outros medicamentos. Derivados da pirazolona. Aí tem o fenilbutazona, né? Tem o oxifenilbutazona e tem a dipirona, que é o metaraminol, beleza pura? Aí tem a naldol, baralgina, novalgina, dipirona monoidratada e um monte de medicamentos, vários nomes comerciais que são similares.
A dipirona. Então, a dipirona ela é derivado da pirazolona, né? Interessante. Como é que a gente vai fazer o uso da dipirona, né? Qual é a propriedade dela? Potente ação anti-inflamatória, também. A dipirona é um anti-inflamatório, mas são discretos como analgésicos e antipiréticos. Você vê que a literatura ela traz umas coisas assim, né? Que a gente fica, poxa, se você usa a dipirona como analgesia, entendeu? E na maioria das vezes usa como analgésico para adulto e para criança usa como antipirético, não é verdade? Mas tem pessoas que fazem uso da dipirona que a pressão baixa, aí entra na parte da farmacogenética da pessoa. Então aí já é uma pessoa, né, que ela entra no grupo de epidemiologia para essa situação de pessoas que baixa a pressão, que tem uma hipotensão e passa mal de verdade. Mas assim, a literatura ela nos traz aqui, mostrando aqui que ele é um potente ação anti-inflamatório, mas são discretos como analgésicos, onde na verdade ele é mais discreto ele é mais discreto como anti-inflamatório e mais potente como analgésico, é o que a gente vê na realidade, não é verdade? E mais potente também como antipirético, no caso para as criancinhas, bebezinho. Não devendo ser utilizado por mais de uma semana devido aos efeitos adversos. Concordo. Então, existe uma coisa aí na dipirona, né? Na dipirona, na Novalgina, que quando você usa de forma indiscriminada, a dor de cabeça, né? Ela acaba sendo mais constante do que se você fizer o uso discriminado, se você fizer uso com consciência. Então, existem relatos que pessoas que fazem uso, né, de forma indiscriminada, principalmente como uma situação para evitar a dor de cabeça, a pessoa não tem nem a dor de cabeça, para evitar a dor de cabeça, com o tempo a pessoa sente de fato dores de cabeça consecutivamente do que aquela que não faz o uso constantemente, né? Tem casos relatados sobre isso. Alguns autores não consideram a dipirona como fármaco como um potente ação anti-inflamatório, referindo-se a este medicamento apenas como um bom analgésico, acabei de falar, e antipirético, né? Administração oral, retal e parenteral. Quais são os efeitos adversos? Em metade dos pacientes tratados com ocorre efeito adverso, pois a fenilbutazona ela é transformada pelo fígado em oxifenilbutazona e ambas são lentamente excretadas pelos rins devido à ligação de proteínas plasmáticas. Provocam retenção de sódio, cloro e água, provoca retenção de sódio, cloro e água ao nível renal, reduzindo o volume urinário e aumentando o volume plasmático, o que pode levar a alterações cardíacas. Aqui ele está falando da fenilbutazona. Os efeitos adversos mais frequentes são náusea, vômito, erupções cutâneas e desconforto epigástrico, fenilbutazona, podendo também ocorrer diarreia, insônia, vestígio, visão turva, euforia ou nervosismo e hematura. Reduz a captação de iodo pela tireoide, podendo levar ao hipotireoidismo. Os efeitos mais graves são a agranulocitose e a anemia plasmática. Inclusive, tem ocorrido casos de agranulocitose com o uso de dipirona em alguns autores denominam de metaraminol, né, com doses baixas, assim como após diversas semanas de tratamento ou quando volta a usar o medicamento após suspensão durante algum tempo. Essa questão aqui de agranulocitose, isso aqui, né, ela traz isso, claro, que está até inclusive na bula, porém isso não acontece assim não, viu? Você vê que a dipirona é um dos medicamentos
Entre os 5 medicamentos mais vendidos em farmácia comunitária e uso hospitalar é a dipirona, como analgésico, né? A dipirona de 2 gramas. Em dipirona de 500 miligramas e dipirona de 2 gramas utilizado em farmácia hospitalar. Beleza pura? Vamos lá. Tem sido criticado o uso frequente da dipirona como analgésico, recomendando-se que somente deve ser utilizado em casos de história de convulsões febris em crianças e em doenças que provoquem a febre e não tem possível controle, não seja possível controlar a esse sinal por outro meio de outro fármaco, né? O antipirético mais utilizado é o paracetamol, que a gente vai falar dele agora. Mas assim, a dipirona, ela falou aqui na granulocitose. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quais são os países que não faz uso de dipirona? Né? Países que não podem fazer uso de dipirona. Países que não fazem uso de dipirona. Vamos lá? Aí vai falar aqui quais são os países. Então, a dipirona não é utilizada em vários países, inclusive nos Estados Unidos, Japão, Austrália e uma parte significativa da União Europeia, como o Reino Unido. A proibição nesses locais deve-se ao risco de agranulocitose, né? Um efeito colateral grave que causa uma queda nas células de defesa do organismo, prejudicando a capacidade de combater infecções. Quem foi que você já viu que já teve esse problema conhecido, né? Mas isso tem a ver com metabólito, nessa questão da granulocitose, não é a dipirona. Então, teve um medicamento. Qual o metabólito da dipirona? Vamos lá. Qual o metabólito da dipirona? Então, a dipirona ela tem como metabólito em vários metabólitos. Os mais importantes é o 4-metil-aminoantriptilina e o 4. Eu vou fazer um vídeo depois, eu lembrei agora, sobre isso aqui, sobre a dipirona, né? Que a dipirona, de fato, ela tem vários metabólitos. Então, são os princípios ativos. Então, assim, esses metabólitos, eles de fato acarretando, né, algum efeito colateral em algumas pessoas, entendeu? Mas vou fazer um vídeo só falando da dipirona, que ele é bastante interessante. Dá pra gente passar aí uns 20 minutos só falando sobre ele, nessa parte química, bioquímica. Vamos voltar lá para o nosso estudo. Agora a gente vai falar dos derivados do para-aminofenol. Derivados do para-aminofenol. São considerados não narcóticos porque não causam tolerância nem dependência física. O paracetamol ou acetaminofeno ou acetaminofeno, né? Paracetamol ou acetaminofeno. A fenacetina pertence a esse grupo, mas é considerado em desuso devido à toxicidade para o rim. Então vamos falar do paracetamol, entendeu? Vamos lá. O paracetamol ele age como analgesia, né, e antipirético. É utilizado em crianças, em infecções virais, incluindo a catapora, pois não provoca síndrome de Wien. Pode ser usado em pacientes com doença gota. Apresenta fraca ação anti-inflamatória, porque em tecidos periféricos tem menos efeito sobre a ciclooxigenase. Alguns autores não consideram paracetamol como AINE verdadeiro, mas no sistema nervoso central tem ação efetiva, sendo utilizado como analgésico e antipirético. Não apresentam também ação plaquetária e nem tem efeito no tempo de coagulação. E apresenta a vantagem sobre a aspirina de não ser considerada irritante para o trato gastrointestinal. A via de administração é oral.
Os efeitos adversos são, em doses terapêuticas, são mínimas, né, ou efeitos adversos como erupções cutâneas e reações alérgicas que raramente ocorrem. Ao longo prazo, ele pode provocar necrose tubular renal e coma hipoglicêmico. O risco mais grave ocorre com doses altas e pode provocar uma hepatotoxicidade, né, e levar ao óbito, devido às reações bioquímicas, reagindo com o grupamento sulfidrila das proteínas hepáticas, formando reações covalentes, o que leva à formação do metabólito N-acetilbenzoquinona. Os sintomas da toxicidade paracetamol são náusea, vômito, dores abdominais, sonolência, excitação e desorientação. Como antídoto do paracetamol, se administrados em caso de uso de doses altas, dentro de 10 horas após a administração do paracetamol, a administração do N-acetilcisteína pode ser salvadora, pois o N-acetilcisteína contém grupamento sulfidrila, né, aos quais o metabólito tóxico pode se ligar. Então, vamos falar um pouquinho do paracetamol. Primeiro, eu vou falar em relação a gestantes, né? Existe uma história sobre o paracetamol das gestantes que foi uma história que disse assim que o paracetamol de 500 mg ele foi produzido para as crianças, para as gestantes. Vamos lá voltar ao nosso entendimento aqui. Então é o seguinte, a inventário disseram aí que as gestantes ela tem que usar o paracetamol de 500 mg. Isso não tem nada a ver. Na verdade, é a precaução por ela estar gestante, porque o paracetamol, como eu falei, ele é tóxico, né? Então, você não pode utilizar o medicamento não estando gestante em grande quantidade. Imagina você estando gestante. Então, existe várias miligramagens. Existe paracetamol os comprimidos é de 500 miligramas e o de 750 miligramas. Já em gotas é de 200 miligramas, tem o paracetamol bebê, o paracetamol criança, sabe? Que é 100 miligramas e 160 miligramas. O que é que acontece nessa situação aí? Quando o medicamento ele é metabolizado, ele tem um metabólito que em grande quantidade ele fica tóxico ao organismo. E aí vai provocar uma hepatotoxicidade, né? A pessoa ela pode de fato falecer se não tomar devidos cuidados, se não for ir para o hospital para se cuidar e fazer os tratamentos necessários. Sabendo que o antídoto do paracetamol é o N-acetilcisteína, entendeu? Mas vamos evitar o uso indiscriminado, que é acima de 4.000 miligramas. Eu ainda sou um pouco radical, eu falo o seguinte, que se for de usar ao dia para combater uma febre ou uma dor, porque a pessoa tem alergia à dipirona, aí só tem um paracetamol como recurso, usa no máximo 3 gramas ao dia, no máximo estourando 3 gramas ao dia. Se puder evitar também é bom. Beleza pura? Vamos lá. Falei do antídoto, né? Agora que a gente vai falar dos derivados do ácido acético. Aí tem aqui o diclofenaco, que é o Voltaren, né? Tem também o sulindaco e tem o aceclofenaco, que é o Proflan. Também tem a indometacina. Então, os mais conhecidos aqui é o aceclofenaco e o diclofenaco. Tem o diclofenaco de sódio e diclofenaco de potássio. Beleza pura? Usos. Como utilizar o medicamento? Ele é um potente anti-inflamatório, né? Em casos agudos dolorosos como artrite gotosa aguda, espondilite anquisolante e osteoartrite, como na coxa femoral, controle da dor associada a uveíte e ou pós-operatória de cirurgias oftálmicas. Entendeu? Em neonatos prematuros, a indometacina
ela tem sido utilizada para acelerar o fechamento do ducto arterioso patente. Geralmente não deve usar para baixar a febre, né? Esses medicamentos aí que eu falei, exceto quando a febre ela é refratária, né, a outros antipiréticos, como na doença de Jong-Miller. A via de administração é oral e retal. Efeitos adversos. Metade dos pacientes tratados, né, apresentam efeitos adversos como náusea, vômito, anorexia, diarreia e dor abdominal, podendo levar à ulceração do trato gastrointestinal, inclusive perfuração e hemorragia. No sistema nervoso central, pode provocar cefaleia frontal, tontura, vertigem e confusão mental. O uso prolongado de indometacina e fenilbutazona em pacientes acometidos pela osteoartrose no quadril pode levar a necrose asséptica na cabeça femoral. Embora raramente pode também ocorrer pancreatite aguda, hepatite ictérica e neuropatia, trombocitopenia e anemia plásica. Como interação medicamentosa, a indometacina ela pode reduzir o efeito antidepressivo de inibidores da enzima de conversão da angiotensina, por exemplo, captopril, da prazosina, da hidralazina e do propranolol, e da ação dos diuréticos como furosemida e da hidroclorotiazida, como interação medicamentosa, entendeu? O uso de penicilinas em geral pode aumentar a toxicidade da indometacina. Diclofenaco, vamos falar de diclofenaco. Eu não tenho nenhuma ressalva sobre ele aqui, não. Vamos lá. Diclofenaco, né, o Voltaren, Cataflam, sabendo que tem diclofenaco de sódio e diclofenaco de potássio. Também é um derivado do ácido acético e tem atividade analgésica, antipirética e anti-inflamatória, sendo útil para tratamento de curta duração, né, das lesões musculoesqueléticas agudas, das tendinites, das bursites e da dor pós-operatória e da dismenorreia, e pode ter o uso crônico em pacientes com artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite anquisolante. Além da via oral e retal, também é usado em via oftálmica, né, o diclofenaco. Via oftálmica. Cerca de 40 a 50% do diclofenaco sofre biotransformação de primeira passagem pelo fígado e a vida curta, sendo convertida em 4-hidroxidiclofenaco, que tem fraca ação anti-inflamatória, embora a concentração nos locais inflamados tenha duração de 12 a 24 horas. Assim, pela via de administração intramuscular. O fármaco alcança maior concentração sistêmica e no local da inflamação. Alguns estudos indicam que o diclofenaco de potássico, sal potássico, tem ação mais rápida, sendo inclusive mais indicado para a dismenorreia do que o diclofenaco de sódio. Você vê que aqui ele diz aqui que alguns estudos indicam que o diclofenaco de potássico, né, o sal potássico, ele tem uma ação mais rápida, sendo inclusive mais indicado para a dismenorreia do que o diclofenaco de sódico, que tem uma ação mais duradoura, né, por via oral. O diclofenaco tem melhor absorção na presença de alimentos. E o que é que a gente tira disso? A gente entende aqui que se ele tem uma ação mais rápida, então você vai utilizar o diclofenaco para uma dor aguda, né? Uma dor momentânea. Se a pessoa tem uma dor crônica, então ele precisa usar o diclofenaco de sódico, porque ele tem uma ação mais duradoura. Então, o diclofenaco de sódico é utilizado
para uma ação duradoura, uma dor crônica, e o diclofenaco de potássio para um processo momentâneo, né? Indicado por ter uma ação rápida. Efeitos adversos. Apresenta efeitos gastrointestinais semelhantes aos dos demais ARNIs e pode provocar aumento dos níveis de enzimas hepáticas. Necrose tecidual local induzida pela aplicação intramuscular de certos fármacos, como os anti-inflamatórios não esteroidais, incluindo o diclofenaco e as penicilinas, e é denominada síndrome de Nicolau. Vamos lá. Interações de diclofenaco do diclofenaco. Aumenta o efeito dos anticoagulantes orais e da heparina. Aumenta a toxicidade da digoxina, do lítio, né, e dos diuréticos poupadores de potássio. Diminui o efeito terapêutico de outros diuréticos. Pode aumentar os níveis e os efeitos de hipoglicemiantes orais, né? Então é um medicamento que precisa ter bastante cuidado por conta das interações medicamentosas, principalmente na digoxina e no lítio, porque pode causar uma insuficiência renal, né? A probabilidade de causar é 99%, então tem que tomar cuidado. Derivados do ácido enólico. Quem são eles? Piroxicam, tenoxicam, meloxicam e o piroxicam. Esses são os medicamentos que fazem parte dos derivados do ácido enólico, né? Por isso que eles têm essa terminação can no final. Piroxicam, tenoxicam, meloxicam e aí vai. Eles possuem a vantagem de ter uma meia-vida mais longa, né? Apenas cerca de 20% dos pacientes apresentam efeitos adversos, entretanto, aumenta o tempo de coagulação e pode interferir na eliminação renal do lítio. O piroxicam ele tem meia-vida de 50 horas, né, faixa de 30 a 86 horas. O tenoxicam ele tem meia-vida plasmática de 70 horas e o meloxicam tem meia-vida de cerca de 20 horas. Além de serem usados para o tratamento de doenças inflamatórias, principalmente o piroxicam, ele tem meia-vida plasmática de 70 horas, né? Não. Além de serem usados para o tratamento de doenças inflamatórias, principalmente piroxicam, é também utilizado no tratamento das lesões musculoesqueléticas, na dismenorreia e na dor pós-operatória. O piroxicam e o tenoxicam, eles podem levar às interações medicamentosas semelhantes às que ocorrem com o diclofenaco, mas o meloxicam ele não interage com a maioria dos medicamentos que interagem com o diclofenaco, como a digoxina, furosemida, entre outras. Então, assim, o piroxicam ele é um medicamento que ele tem uma meia-vida longa. Então, se você pegar a caixa desses medicamentos, eles são 10 comprimidos, né? Então, tomar cuidado. A pessoa utiliza um medicamento desse para uma dor no ombro, né? Ela não pode exagerar, ou seja, tomar 2 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia. Então, é um medicamento que ele tem uma ação prolongada, tem uma meia-vida prolongada. Então, normalmente uma dose já é o suficiente, porque eles são muito fortes. Salvo aquelas pessoas que têm aquela farmacogenética que o medicamento não faz efeito, que o medicamento, ele comparando com outros, ele é água, né? Tem toda aquela conversinha. Vamos para outro medicamento, que é um derivado do ácido fenilantralínico, que é o ácido mefenâmico, que é o Prostan. Esse medicamento ele é bastante utilizado também, né? Vou ler aqui um pouquinho sobre ele. O principal uso tem sido dismenorreia, devido à ação antagonista dos receptores PGE2, né, e PGF2-alfa,
No vídeo anterior eu explico o que significa isso aí, os grupos, tipos de prostaglandinas, né, dentro dela mesma. Então a via de administração é oral, a limitação tem sido diarreia, inflamações intestinais e tem sido relatados casos de anemia hemolítica. Legal. Vamos falar agora dos derivados do ácido propiônico, né, que são vários medicamentos. Aí ele tem cetoprofeno, fenoprofeno, flurbiprofeno, ibuprofeno, indoprofeno, loxoprofeno, naproxeno, pranoprofeno. Você vê que são vários. Você vê que são vários, mas cada um vai para uma linha de uma determinada região para um determinado problema, né? Vamos lá, o ibuprofeno, ele pode ser encontrado. Não. Ibuprofeno. Uso apresenta potente semelhança à indometacina como anti-inflamatório, analgésico e antipirético. E baixa toxicidade leva a melhor aceitação por alguns pacientes com menor incidência de efeitos adversos do que a aspirina e a indometacina. Já o naproxeno sódico, ele é absorvido mais rapidamente e o pico de concentração plasmática ocorre em períodos mais curtos do que a forma não sódica, né? Você vê que o naproxeno sódico tem uma certa longevidade, né? E já o naproxeno, aliás, inverte, ele tem uma ação mais curta, já o não sódico ele tem uma ação mais longa. Alteram a função plaquetária e o tempo de sangramento, especialmente o naproxeno. Não altera os efeitos dos hipoglicemiantes orais, né? Via administração oral, retal, parenteral e transdérmica. Efeitos adversos, semelhantes aos da aspirina, porém em incidência muito menor. Pode reduzir o efeito antihipertensivo de diuréticos, tiazídicos, de alça, furosemida e de agentes beta-bloqueadores e inibidores da IETA. Vamos lá. Inibidores seletivos da ciclooxigenase 2. Acabando já. Acabando. Vamos terminar. Quem são os inibidores seletivos da ciclooxigenase 2? Nimesulida, celococib, enterococib, valdecossib. O valdecossib, que é o Bextra, é bastante utilizado em hospitais. O nimesulida, o Celebra também e o enterococib também. Mas o nimesulida é mais utilizado na farmácia comunitária, entendeu? Então agora vocês estão conhecendo o medicamento que ele é seletivo ao COX-2, né? Ele é menos problemático do que os outros que não são seletivos. O que não são seletivos, ele vai tanto inibir a parte constitutiva como a indutiva, que não são. E o que é seletivo só vai inibir a parte indutiva, que é a parte que causou a lesão, né? No caso, nimesulida. Beleza? Esses fármacos têm ação específica sobre a enzima ciclooxigenase 2, sendo também conhecidos como os coxibes. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm ação como anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos. Devido à ação seletiva sobre a ciclooxigenase 2, a incidência de efeitos gastrointestinais é inferior a 20% dos casos. Entretanto, os coxibes eles não são eficazes como anti-inflamatórios e analgésicos do que os AINES convencionais. E não tem ação plaquetária, portanto, não pode ser substituído como aspirina na prevenção de doenças coronárias, pois não reduzem a produção endógena, né, do tromboxano A2, que é o principal produto da enzima COX-1 plaquetária, causando agregação plaquetária, vasoconstricção e proliferação vascular. Quem assistiu o vídeo anterior vai entender isso que eu estou falando em relação a essa diferenciação
né, do COX-1, COX-2, dos medicamentos que não são seletivos e os que são seletivos, beleza pura? No ano 2004, o fabricante do Rofecoxib, que é o Vioxx, retirou do mercado esse medicamento devido à incidência de efeitos tromboembólicos graves, infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico. E estudos recentes têm demonstrado que o COX-2 é o principal gerador das prostaciclinas, uma das prostaglandinas, no endotélio que inibe a agregação plaquetária, causa a vasodilatação e inibe a proliferação de células do músculo liso vascular. Assim, a inibição da síntese de prostaciclina provocada por esses inibidores da COX-2 pode levar ao aumento da pressão arterial e aceleração da aterosclerose, devido à ação de tromboxano que tem a produção estimulada em enzima COX-1, né, o que não é inibida pela COXIB. Então, sendo recomendado cautela, né, com o uso dos demais fármacos desse grupo. Em resumo, como o uso contínuo dos inibidores seletivos da enzima COX-2, a produção da prostaciclina, que tem ação vasodilatadora, fica inibida, e como o fármaco desse grupo não interfere na COX-1, que leva à produção de tromboxano, que causa agregação plaquetária, vasoconstricção e proliferação vascular. Assim, o uso prolongado, né, ou abusivo desses medicamentos inibidores seletivos da enzima ciclooxigenase 2 pode provocar uma hipertensão arterial, com as respectivas complicações, né, como angina pectoris e infarto agudo do miocárdio. O alto custo também tem limitado o uso desses medicamentos, os COX-IBs. Fármacos úteis de tratamento. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui, né? Já terminei aqui essa parte dos medicamentos, os anti-inflamatórios. Claro que aqui ainda ficou faltando muitos medicamentos a ser explanado, mas os mais usuais foram ditos, né? Então, os anti-inflamatórios a gente fica no nosso coração, são medicamentos que a gente precisa ter bastante cautela, porque o uso indiscriminado ele pode agregar alguma complicação para o nosso organismo, principalmente nas úlceras gástricas, né? Como tem as conclusões dos artigos e da própria literatura do livro. Beleza pura? E é isso aí. Aquele abraço.